Hoje eu quero falar um pouco sobre o conhecimento, mais especificamente sobre aquilo por onde o conhecimento se inicia, a absorção de experiências. Quem é meu aluno sabe que eu defendo que a absorção de conhecimento se inicia pela absorção de experiências, uma lição que eu aprendi com o meu professor Olavo de Carvalho. Mas que tipo de experiências? Quer dizer, se eu sou jovem e ainda não tive muito contato com o mundo, não tive muitas experiências de vida, eu ainda não tenho como adquirir conhecimento? Não, é claro que você tem. Veja, à medida que eu vou envelhecendo e tendo mais contato com as diferentes situações da vida, aprendendo com os meus erros e acertos, eu vou me tornando mais experiente e, consequentemente, mais sábio. Mas a absorção de experiências não se limita à nossa vida pessoal, senão ela seria muito reduzida. Muitas pessoas não têm a experiência durante a vida da dor crua, da dor como nas perseguições, como nas guerras. Muitas pessoas não têm essa experiência. Muitas pessoas não têm uma experiência de guerra, por exemplo. Muitas pessoas não veem outra pessoa morrer na sua frente. Então, isso tornaria a vida ausente de várias experiências essenciais para a sabedoria humana. E é por isso que a absorção das experiências não se limita à nossa vida pessoal. As experiências também podem vir da arte, podem vir da cultura, podem vir da literatura mais amplamente. Em suma, as experiências podem vir compactadas em símbolos. E cabe a nós descompactarmos esses símbolos e retirar deles os seus sentidos. E existem vários sentidos latentes, potenciais, em um único símbolo. Na verdade, à medida que vamos retirando dos símbolos os sentidos que eles encerram, percebemos que existem muitos outros sentidos ainda por retirar. Desses expedientes para a absorção de experiências, a literatura talvez seja o mais propício, ou pelo menos o mais fácil de se adquirir alguma experiência ante a facilidade com que ela pode ser encontrada, disponível a nós, registrada em uma forma de conteúdo que se torna de simples absorção para a nossa memória. Como dizia o professor Olavo de Carvalho, uma experiência literária rica cria um imaginário forte, a partir do contato com personagens que nos permitem identificar, por analogia, a nossa própria experiência. Ou seja, a partir do contato com os diferentes personagens literários e as suas diferentes situações, eu posso trazer aquilo, por analogia, para a minha própria vida e aprender com os seus sucessos, com os seus fracassos, sem precisar ter passado por aquilo, para me orientar nas minhas próprias situações, nas minhas próprias ações nesse mundo. É como Leibniz, filósofo alemão, dizia: quem tivesse visto mais figurinhas, ele falava, ainda que fossem figurinhas totalmente ficcionais, seria o mais inteligente. O que são essas figurinhas? Essas figurinhas são as experiências literárias, as obras de arte, a música, entre outros. Todos os lugares, todos os símbolos que compactam alguma experiência são essas figurinhas. Quanto maior for a nossa coleção de figurinhas, maior a variedade de situações no nosso imaginário e maior a nossa capacidade de extraí-las da nossa memória para aplicar nas diferentes situações da nossa própria vida e, portanto, mais conhecimento nós adquirimos. Aqui eu creio que é importante fazer uma observação para não haver nenhum engano.
Quando eu falo sobre a absorção de experiências, isso pressupõe um esforço ativo da nossa inteligência, certo? Não basta apenas ter contato, por exemplo, com um grande número de situações e personagens literários e pronto, já me tornei um sábio. Não. É preciso fazer um exercício da inteligência sobre essas figurinhas. É preciso racionalizá-las. Isso é que significa absorver essas experiências. É preciso tomar e aprofundar cada vez mais a consciência sobre esses símbolos. Quando nós temos contato com as diferentes experiências, com as diferentes figurinhas, sejam as da nossa própria vida, sejam as de um personagem literário, elas ficam armazenadas no nosso imaginário. Apenas quando nós meditamos, raciocinamos sobre elas, é que elas passam a compor a nossa memória e só aí é que nós podemos recorrer a elas, trazê-las de volta à nossa mente quando precisarmos para resolver algum dos problemas da nossa vida, para explicar algo, para comunicar algo a outra pessoa. Talvez não tenha ficado claro, então eu vou explicar com uma analogia simples. Memória e imaginário não são a mesma coisa. Pense no imaginário como um supermercado do qual você pode retirar os alimentos de que você precisa, fazer a sua feira, ou em alguns lugares, como se diz, fazer mercado. Mas para isso você precisa comprá-los. Os alimentos que estão lá são as diferentes experiências com as quais você teve contato. O ato de comprar um alimento no mercado é como o ato de inteligência, de meditar sobre elas. Depois que você faz a sua feira, o seu mercado, você guarda os alimentos na despensa da sua casa. Essa é a despensa da sua inteligência. É onde você guarda as experiências que você comprou, as experiências sobre as quais você meditou. Essa despensa é a sua memória. Porque quando você lê um livro de forma despretensiosa, sem dar muita atenção a ele, já notou que você esquece quase tudo que você leu? E por que é que você esquece a maior parte das coisas que acontecem no seu dia? Porque você não meditou sobre aquilo. Você deixou apenas solto no seu imaginário e aquilo não é armazenado na sua memória. Aquilo vai embora. Um imaginário bem nutrido, de fato, torna mais fácil a absorção do conhecimento. Afinal, todo e qualquer tipo de situação, real ou imaginária, própria ou literária, pode servir para a absorção de experiência. Então, quanto mais o seu imaginário esteja bem servido de bons exemplos, de boas figurinhas, de figurinhas mais completas, não figurinhas particionadas, fragmentadas e até nocivas ao seu imaginário. Quanto mais ele esteja bem nutrido, bem alimentado, fortalecido, mais você terá condições de guardar na sua memória aquelas imagens boas, que serão depois reimaginadas por você quando isso for necessário. Tudo isso apenas acontece se nós meditarmos sobre essas figurinhas, sobre essas experiências e internalizarmos elas com a nossa inteligência.